domingo passado, eu citei Gideão. Sei que a maioria das pessoas conhece esse texto, amém? Mas o Senhor, Ele falou essa semana forte ao meu coração. Inclusive não era para que eu estivesse pregando hoje, sim a pastora, amém? E Deus falou no meu coração, deu uma rema no meu coração, falou comigo. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que o povo desobedeceu a Deus. A Bíblia nos diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não é 1 ano, 2 anos, 7 anos. O Senhor permitiu que os midianitas oprimissem o povo, porque eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós lemos o texto da Bíblia em Juízes, nós vemos que era um período em que o povo, a sua vida parecia uma gangorra. Uma vez estava em cima, outra vez estava embaixo. E é isso, o povo pecava, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitia que outros povos dominassem o povo de Israel, dominassem o povo de Deus, e oprimisse também o povo. E o povo chegava um momento que eles se arrependiam e eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, que é um Deus misericordioso e que sua misericórdia se renova a cada manhã, vinha, sempre levantava um profeta, sempre levantava um líder e usava este líder para que o povo fosse liberto. Então era um tempo difícil que o povo estava vivendo, um tempo de caos, amém? E quando eu leio esse texto, sempre quando eu leio esse texto, eu me pergunto: Senhor, por que tu chamaste a Gideão? Porque o Senhor chamou ele de homem valoroso. Porque o Senhor falou para ele: Gideão, vai nesta tua força. Se Gideão aparentava ser um homem medroso, aparentava ser um homem covarde, como o Senhor envia o anjo e fala para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força, Gideão. Como, Senhor? É a pergunta que eu estava fazendo para o texto. Nós devemos sempre fazer uma pergunta para o texto quando nós lemos. E o Senhor falou no meu coração: sabe por que eu chamei Gideão? Porque Gideão era uma pessoa que não se conformava com a situação que ele estava vivendo. Gideão não se conformou com o caos. Gideão não se conformou que ele plantava e chegava na hora da colheita, na hora boa, o inimigo vinha ali e destruía tudo. Os midianitas iam ali, roubavam tudo. Ele não se conformou com aquela situação. Ele não ficou lamentando com aquela situação, como muitas das vezes nós nos acomodamos e nos lamentamos com a situação. Às vezes murmuramos com a situação. Não. Gideão tentou de uma forma livrar um pouco da colheita. Gideão foi trabalhar com trigo no lagar. Lagar, os irmãos sabem, é local de onde se amassa as uvas. Não é local de trabalhar com trigo. E Deus falou isso. Ele teve uma atitude. Não se conformou com a situação. Não aceitou a opressão do adversário na sua vida e na sua família. E é isso que Deus tem falado ao meu coração neste mês de março. Pastor Edson,
a opressão do adversário. Não se conforme com o caos, não se conforme com a situação, não. Gideão não se conformou. Por quê? Quando o povo se conformou com a situação, eles foram oprimidos 7 anos. Só para que depois um abençoado, a qual a Bíblia não cita, clamou ao Senhor, levantou um clamor ao Senhor. É por isso que todo final do culto eu peço para que os irmãos levantem um clamor. Pegue as fotos, pegue as roupas. Não aceite a sua família ser destruída. Não aceite os seus filhos serem destruídos. Não aceite ser roubado por Satanás. Não aceite, não se conforme, meu irmão. Lute em oração, clame ao Senhor, porque o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar condição para que você possa vencer. A Bíblia nos diz, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Porque a vontade de Deus não é que você seja oprimido. A vontade de Deus para o povo de Israel não era que eles fossem oprimidos pelos midianitas, não. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é que você seja abençoado. Para isso ele chamou Abraão: Abraão, se tu uma bênção e não maldição. A vontade de Deus é que a minha família seja abençoada. A vontade de Deus é que meus filhos estejam na sua casa louvando e adorando a Ele. A vontade de Deus, meu irmão, ela é boa, ela é perfeita, é a melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas nós não podemos nos conformar com o agir do diabo. Não podemos deixar e aceitar que Satanás destrua a nossa casa, que Satanás destrua os nossos sonhos, que Satanás destrua as nossas famílias, que Satanás destrua os nossos filhos, os nossos bens materiais, o nosso casamento. Meu irmão, não podemos aceitar isso, não podemos nos conformar, curvar as nossas cabeças e aceitar o diabo nos roubar, nos saquear. Não podemos. Gideão não se conformou com a situação de perda. Não, ele lutou, ele tentou fazer alguma coisa. Ele foi trabalhar com trigo no lagar. Não é no local apropriado, mas é aquilo que ele tinha. Era aquilo que ele tinha, meu irmão. Não se conforme e não aceite o diabo destruir a sua família. Não se conforme e não aceite o caos na sua vida. Não aceite. O que você tem na mão? Qual é a condição que você tem hoje? Você pode falar assim: mas eu não tenho condição nenhuma. Você pode dizer como aquela mulher disse para o profeta, em que a sua família estava sendo destruída, em que os seus filhos estavam sendo levados como escravos, e o profeta chega para ela e fala: o que você tem na sua casa? Qual é a condição que você tem hoje, para que você possa pagar essa dívida e os seus filhos não serem vendidos como escravos? Qual é a condição que você tem? A única condição que eu tenho é um pote de azeite. Aleluia! Glória a Deus! Aprenda a trabalhar com a tua realidade. A tua realidade, o que é? A tua realidade é um pote de azeite. É essa a sua realidade. Aprenda a trabalhar com essa realidade. Eu lembro sempre quando eu vou pregar sobre esse texto, eu lembro um período da minha vida que eu tinha um Fusquinha vermelho, que gostava muito daquele Fusquinha. Naquela época o Fusquinha era popular. Eu tinha um Fusquinha vermelho que eu cuidava ele como
cuidasse de uma moça. E aquele Fusquinha me levava para qualquer lugar. Todo o trabalho que eu tinha na igreja, enchia aquele Fusquinha com os irmãos, vamos fazer a obra. Os irmãos falaram, não cabe, não, Fusquinha é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, pode entrar, vamos embora. E nós sempre ia fazermos a obra, às vezes dava aquela chuva, mas eu falava, irmão, entra aí, soltava no Fusquinha ali os irmãos e nós íamos fazer a obra. Eu lembro que tinha um irmãozinho abençoado por Deus, que ele não tinha carro, ia de ônibus fazer a obra, não dá para colocar todo mundo em Fusquinha, né, irmão? E eu via o irmão naquela situação, eu falava assim, irmão, compra um Fusquinha. Que isso, eu vou comprar um Fusquinha? Que isso, eu vou comprar um carro zero? Eu não vou andar de Fusca. Falei, tudo bem. Mas passou uns meses, passou uns anos, e aquele irmão continuava andando de ônibus. O que eu aprendo, meu irmão, nesse texto? Eu aprendo a trabalhar com a minha realidade, aquilo que eu tenho. E Gideão, qual era a realidade dele? A realidade dele era debulhar o trigo no lagar. É ali que dava. É ali que era a condição dele. E Deus viu isso. Deus viu essa força dele de não desistir. Deus viu essa força dele de não se acomodar com o caos, com a situação. Como eu disse antes, meu irmão, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Meu irmão, você pode estar no meio do caos, mas o caos não pode estar na sua vida. Podemos estar no caos, mas o caos não pode estar em nós. Gideão podia estar vivendo um caos ali, a situação do povo. Aleluia, meu irmão. Mas ele tomou uma atitude, trabalhou com aquilo que ele tinha nas mãos, com a condição que ele tinha nas mãos. E é isso que Deus está falando com você, meu irmão. Aleluia, o que você tem na sua casa? Ah, não tenho nada, mas você tem o quê? Você tem a sua fé para orar. Eu não tenho condição, eu estou desempregado. O Brasil está em crise, há um desemprego muito grande. Amém. O que você tem, eu tenho esse fazer. Envie o currículo, irmão. Não se acomode. Procure trabalho. E Deus vai te honrar. E Deus, Ele vai ver a tua fé. E Ele vai enviar a sua palavra e dizer, eu sou contigo. Tem bom ânimo. Não te desanime. Não se encurve diante da situação, porque todos aqueles, meu irmão, que se encurvam diante da situação, que abaixam a cabeça, sofrem muito. Vive num sofrimento. O povo encurvou as suas cabeças e ficaram 7 anos de sofrimento, até a hora que eles levantaram as suas cabeças para o alto, da onde vem o socorro, e eles clamaram ao Senhor. É por isso que eu estou chamando você aqui para fazer uma campanha, meu irmão, para que você não aceite que a sua família seja destruída, para que você não aceite que os seus filhos sejam aprisionados por Satanás, para que você não aceite a sua vida financeira falida, mas que você venha e traga o